querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, direto do CD com as últimas notícias do Tricolor. Crise instalada, as famosas entrevistas de Rogério Ceni e Igor Gomes no Palmeiras. Vambora pro vídeo. Os jogos do São Paulo normalmente não terminam quando acaba, quando o apito Ceni, termina. Porque depois tem a coletiva do Ceni, e dessa vez o Ceni falou, fico, mas não fico, tô com vontade, mas depende da diretoria, não sei se eu quero e tal, e ficou se arrastando essa questão do Rogério Ceni prosseguir no comando do São Paulo em 2023. Arnaldo, além da derrota triste no Morumbi chuvoso, com 24 mil heróis que foram lá acompanhar a partida, e o São Paulo perde com pênalti nos minutos finais. As coisas do São Paulo se misturam mesmo, dentro e fora do campo, há algum tempo, né? E, de fato, o jogo, a derrota do Botafogo pode ter sido fatal nas pretensões para a busca dessa vaga na Libertadores, era um confronto direto. Ela fica até em segundo plano quando tem a discussão pós-jogo sobre 2023, planos para o futuro próximo e tudo mais, permanência ou não. Convenhamos, né, Tironi? Esse é um papo que foi alimentado pelo Rogério nas últimas semanas e que ele não decide, na verdade, ele vai dando pistas a cada jogo. Ontem ele falou, cada jogo é importante nessa decisão. E enquanto a diretoria do São Paulo for refém e estar numa posição de refém da vontade do Rogério, dos planos do Rogério, essa decisão não vai ser definida, não vai ser anunciada, ao que parece. Dessa vez tem uma semana entre o jogo, né, do Botafogo e o jogo do Palmeiras, mas apurando aqui, apurando lá, se o Rogério não tomar a decisão e não procurar a diretoria para dizer o que está na sua cabeça, no seu horizonte, não vai ser a diretoria que vai buscá-lo, ou vai procurá-lo, ou vai... Então essa é o que eu chamava na sexta-feira que uma crise de comando, ela é explícita no São Paulo, né? E as coisas se misturam muito porque as questões do Rogério para o clube, elas me parecem óbvias e às vezes necessárias para uma pessoa que se envolve com o clube, mas em relação ao time, não é necessariamente um bem o trabalho do Rogério nessa temporada, né? E é um time que tem dificuldades em qualquer partida. Quando tem uma situação de se adaptar a uma circunstância diferente, tipo adversário diferente, gramado diferente, sofre demais. E acho que a questão emocional ela fica cada vez mais latente a partir do momento que o comandante está numa fossa, né? Uma fossa interminável, maior até do que as cataratas do Morumbi, uma fossa gigantesca, desde que perdeu Muito tempo que eu não ouço essa palavra. Né? Fossa. Né? Fossa, né? Porque eu acho que tristeza. Eu evito falar em depressão, porque eu acho que é um problema muito sério grave, que assola muita gente. Isso. Pode estar assolando jogadores, treinadores, dirigentes, torcedores, né? É uma questão mais séria. Fossa é uma forma de expressar uma tristeza. Uma tristeza incontornável, né? Que parece assolar o Rogério e tudo mais. E acho que a pista de ontem da coletiva foi... não vou decidir até que a temporada 2023 esportivamente esteja clara. Se o São Paulo vai disputar a pré-Libertadores ou não, e se o São Paulo vai disputar a pré-Libertadores com reforços ou não. Então é mais do que digamos, uma indefinição. Ele quer ter alguma perspectiva, mais ele do que o time. Do que o clube, né? E acho que para o Rogério fica claro que é muito desconfortável, para dizer o mínimo, começar uma nova temporada no mesmo estágio estagnado da temporada passada que ele começou, planejou, que ele tem digitais, que é sem Libertadores, jogando Sul-Americano, estadual e tudo mais. Para o São Paulo, para a direção, até para o torcedor, não seria, olha... Fazer o quê? Nossa recuperação é a médio prazo, longo prazo. O São Paulo já está mais preparado para essa situação desoladora do que o Rogério. E, de novo,
essas coisas se misturam demais pelo passado do técnico, o ídolo, o jogador, mas não deveria estar nas mãos dele essa decisão, né? Quando a diretoria renova o contrato de forma precipitada e o Rogério vem e coloca essas condições novas, a diretoria se coloca refém do treinador. A diretoria não deveria ter renovado antecipadamente o contrato. Aliás, não deve renovar contrato antecipado com ninguém. Acabou o contrato, senta e... Se não, eu quero 2 anos de contrato. Então, O contrato era de 1 ano. Aí vamos renovar aproveitando o embalo. Porque essa diretoria aproveita o embalo de tudo, inclusive para conseguir reeleição, né? E agora, com torcida rompida com jogadores e tudo mais, essa situação que é mais do que a situação da tabela. Se o Rogério fica ou não, a cada jogo a gente tem novos elementos sobre essa situação. Para quem sonhou com G8, Conmebol Libertadores, mesmo fase preliminar, a rodada vai terminar de uma forma bem esquisita. Tão esquisita que o torcedor que ainda compareceu em bom número, 24 mil estiveram no Morumbi ontem, não perdoou a falha no gol do Tiquinho Soares no pênalti que originou. E aí, o São Paulo, com apoio da torcida zerado, pelo contrário, com cânticos contra, e daqui a pouco a gente vai reproduzir, contra os jogadores, o São Paulo saiu do Morumbi numa situação bastante desagradável perante o seu torcedor, que vinha fazendo aí a diferença, tanto nos jogos do Brasileirão, como da própria Copa Sul-Americana e também da Copa do Brasil. Vamos subir uma tela para mostrar um pouquinho da situação do São Paulo neste momento. Tela no ar aí antes das vaias do torcedor, tela que mostra aí um pouquinho desta situação do São Paulo no Brasileirão, dessa tentativa do São Paulo aí com o Rogério Ceni em buscar um título ou pelo menos a meta técnica que é a vaga na Copa Conmebol Libertadores. Rogério aí com 69 jogos, aproveitamento. Se a gente pegar aí os últimos técnicos do São Paulo, nem é um aproveitamento percentual ruim, 55,6%. O time tem aí 105 gols marcados, 73 sofridos. A temporada não é de se jogar fora, Glaucia. 2 finais, uma semifinal de Copa do Brasil. O que está pegando é o Campeonato Brasileiro e essa vaga que não vem para a Copa Conmebol Libertadores. E aí a gente tem que vir com a voz da arquibancada. Vamos escutá-la e vê-la. Vou deixar para você e os nossos comentaristas analisarem se o protesto é justo, é válido, se é realmente um time amarelão, hein, Glaucia? Toda manifestação é legítima, o torcedor do São Paulo está com a paciência no limite. É uma paciência que vem sendo testada há muitos anos, não é de agora. Então, quando o torcedor fala, eu estou cansado de time amarelão, talvez o recado não seja nem para esse elenco, para esse treinador, mas sim para o momento de 10 anos sem um título importante. O São Paulo teve uma grande oportunidade desperdiçada na final da Sul-Americana e é natural que o torcedor reclame, o torcedor proteste e desde que sem violência, vejo como legítima. E o São Paulo, por outro lado, não tem motivo algum para reclamar da torcida esse ano. O torcedor apoiou, lotou o Morumbi, o São Paulo foi forte em casa justamente por causa desse apoio incondicional e agora, o torcedor de maneira justa quer reivindicar dias melhores, um time com mais entrega. Para mim, o problema desse São Paulo não passa por raça, não passa por entrega, não passa por dedicação. Não concordo com o rótulo de time amarelão. Para mim, é um problema mais profundo, um problema estrutural, de análise de elenco também. O São Paulo precisa ser mais assertivo em contratações, precisa montar um elenco mais equilibrado. Faltaram jogadores em posições-chave para o Rogério, um deles esse jogador de velocidade pelo lado que ele tanto pediu e jamais foi atendido. Então, se a gente analisar o todo, para mim é muito menos o time, essa equipe do São Paulo, esse treinador e mais o conjunto da obra. E aí entra a parcela grande de responsabilidade da diretoria do São Paulo. São Paulo que precisa remodelar a sua maneira de gestão, de enxergar o futebol. E o Del Valle, na final da Sul-Americana, apresentou algumas lições para o São Paulo de como se reorganizar. Esse caminho ainda vai ser longo para o tricolor. Eu acho também, Glaucio, que a gente, aqui no Brasil, a gente supervalorizou
aquele momento de crescimento do São Paulo. Depois de o Rogério Ceni declarar, eu não sei nem que esquema que eu vou colocar, porque eu não tenho jogador, o jogador está machucado, eu não posso nem escolher a tática, porque quem estiver bem eu vou colocar em campo. De repente, o Patrick começou a fazer gol, de repente o Luciano continuou fazendo gol, o Caleri continuou fazendo gol, apareceram outros, Igor Vinícius apareceu bem, né? E o time deu aquela levantada, e talvez também a gente, né, Glaucia e Breyer, tenha subestimado o time equatoriano, que ganhou do Melgar nas semifinais, fez 7 gols no Melgar, ganhou dentro, ganhou fora, com 7 jogadores argentinos, um chileno. A gente não acreditava que o São Paulo não passaria pelo Independente. E o que o Breyer falou a respeito da declaração do Rogério Ceni, é um jogo de 10 anos. Aí o São Paulo vai e perde. Em seguida, contra o Botafogo, em casa vai e perde de novo. O torcedor vinha apoiando muito. E agora, a paixão que fez acreditar que ganharia a Copa Sul-Americana, agora inverteu e correr contra o prejuízo agora. Ele não existe ainda, porque não se sabe que o São Paulo vai disputar o ano que vem, né? São 3 as situações do São Paulo para o ano que vem. Ficar no limbo do Campeonato Brasileiro e não ter nenhuma competição sul-americana. Seria terrível para as finanças. Disputar mais uma vez a Sul-Americana, se ficar entre o 9º e o 12º lugar. E se conseguir uma reação, tem um jogo a menos, chegar ainda pelo menos à fase preliminar da Conmebol Libertadores. Mas entre tantas respostas que chamaram a atenção ontem do Rogério, eu pedi para separar uma em que o Rogério meio que ele dá assim um panorama de como o São Paulo pode sair dessa crise, principalmente financeira. Vocês vão perceber aí no estúdio que ele não cita o termo SAF, mas a resposta toda dá a entender que a SAF neste momento é a única salvação para o São Paulo. Esquece, conseguiu agora falta bastante para o São Paulo. Não vai acontecer comigo ou sem, tá? Eu posso garantir para você que não é uma coisa que vai acontecer, a não ser que o que eu gostaria de fazer apareça alguém com dinheiro para fazer, que tenha esse dinheiro para fazer. Senão não vai ser assim que as coisas. Se for caminhar só pelo padrão normal, contratos, TV, patrocinadores, cotas de campeonatos, jogos, isso vai demorar bastante tempo para acontecer, para voltar a ser um time que possa criar uma expectativa maior ainda de grandes conquistas. Precisa aparecer alguém com dinheiro, é o sonho de quase todos os times do futebol, e não seria diferente do São Paulo. Pelo que eu apurei hoje, primeiro, o Rogério disse muitas vezes que a condição da permanência dele é bilateral. Não é. Porque a direção do São Paulo, com quem eu já havia conversado lá atrás, há 3 semanas em Fortaleza, na concentração antes da vitória contra o Ceará, me reafirmou hoje que para o São Paulo o contrato prorrogado no dia 12 de julho até o final de 2023 está valendo. Então é uma condição hoje da vontade do Rogério querer ficar ou não em 2023. E o assunto SAF é um assunto muito delicado ainda para o São Paulo, para o Conselho do São Paulo, para a direção executiva do São Paulo, enfim, não é algo que o São Paulo está debatendo a curto prazo, talvez a médio e longo prazo. Bem, se não aparecer ninguém com a SAF, a gente vai ficar torcendo pro Rogério ficar milionário, porque ontem, Glaucia, na coletiva, ele falou, se eu tivesse 1 ou 2 bilhões, eu comprava o São Paulo e investia no São Paulo. Verdade. Se não tiver ninguém com uma empresa por trás, vamos torcer pro Rogério ficar mais rico ainda e quem sabe ele comprar de vez o São Paulo. Agora fechar o vídeo para falar sobre Igor Gomes e repercutir uma especulação que surgiu nas redes sociais. Inclusive, na live do Nicola desse domingo, vários de vocês vieram me perguntar se Igor Gomes poderia se mudar para o Palmeiras ou para o Flamengo. Confesso que não tinha ouvido nada a respeito. Fui tentar me informar primeiro nas redes sociais para depois buscar mais informações. Vamos lá. Surgiu na sexta-feira, entre torcedores do Palmeiras, a ideia de que o Igor Gomes poderia ir parar no Allianz Parque. Jogador de 23 anos de idade, cujo contrato com o São Paulo termina em 30 de março, ou seja, ele já pode assinar agora, a partir do mês de outubro, um pré-contrato com qualquer outro clube. Na mesma onda, torcedores do Flamengo também sugeriram a contratação do Igor Gomes, mas é importante registrar que tanto no caso de palmeirenses quanto no caso de rubro-negros, teve muita gente contrária à ideia por entender que o Igor Gomes não é um bom jogador no São Paulo, porque ele se tornaria um reforço interessante no Palmeiras ou no Flamengo. Aqueles que defendem a ideia lembram que é um atleta de só 23 anos de idade, com muita compreensão física e que pode ainda se tornar uma boa opção de mercado para a Europa. Fui checar essa história com uma pessoa muito próxima ao Igor e perguntei, se acha que o Igor Gomes pode trocar o São Paulo por um rival? A resposta foi a seguinte, ele nunca faria isso com o São Paulo, só está saindo porque tem o sonho de jogar na Europa. Mas é bem verdade que o Igor Gomes está saindo pela porta dos fundos.
Atleta que não vai render qualquer centavo ao São Paulo, jogador que chegou para defender o Sub-15, não é uma relação muito bacana. Mas de fato, se você deixa o São Paulo de graça e ainda vai jogar num rival, aí seria de fato uma enorme traição. O que eu posso contar para vocês também, baseado na conversa com essa pessoa próxima ao Igor Gomes, que trabalha no staff dele, é que o sonho dele e de toda a sua família é se mudar para a Europa. Isso deve acontecer muito em breve. O Igor Gomes foi oferecido recentemente para os 3 grandes de Portugal, entre outros clubes, e o Porto demonstrou bastante interesse. Deve tentar avançar nos próximos dias na assinatura desse pré-contrato para que o Igor Gomes deixe o São Paulo a partir de 1º de abril rumo à Europa. Pessoal, até o fim do ano agora vai ser notícia atrás de notícia, em sua maioria mais notícias, porque essa derrota na final da Sul-Americana não desceu para ninguém, torcida do São Paulo, Rogério Ceni e companhia. A vitória talvez aí com mais possibilidade de vitória, e o São Paulo não entrou em campo. Mas é passado e agora a gente tem que pensar no presente, no futuro, e o São Paulo não sabe que projeção fazer para 2023, porque não sabem que colocação vai terminar no Campeonato Brasileiro, simples assim. E a rodada que poderia ter ajudado, né, foi terrível para o São Paulo. Que o Santos venceu, o Fortaleza venceu, o América Mineiro venceu e o Botafogo venceu o São Paulo. Os 4 competidores pela 8ª vaga. Então, é uma rodada para se esquecer, e a próxima rodada vai ser a rodada mico, né? São Paulo vai ao Allianz, não ganha no Allianz. Parece que é um outro campeonato, é um outro esporte quando o São Paulo joga na Arena do Palmeiras. A verdade é essa. E aí é piaba atrás de piaba, e você vai esperar o quê? O Rogério Ceni vai querer propor o jogo? Até porque justamente o Rogério Ceni resolve fechar a casinha, né? Que deveria fazer com o Palmeiras e tentar buscar uma bola. Não vai fazer. Entendeu? Não quero tirar a esperança de ninguém, mas eu já vi esse vídeo várias vezes, inclusive esse ano, né? Na final do Paulista, na Copa do Brasil, que por um milagre a gente conseguiu levar para os pênaltis e passar. Então, assim, situação complicadíssima. E o maior mico do ano não seria nem terminar entre os 12, né? Para ir para a Sul-Americana. Então, assim, situação complicadíssima. E aí, nesse momento, você fala em perspectiva para 2023, mas o São Paulo ainda precisa pontuar 45 para se livrar de vez do Z4. Você fala de lista aí debandada de jogadores que vão sair, e vai ter jogadores que vão sair mesmo. E você tem que lembrar que ano que vem estão subindo Cruzeiro, Grêmio, Bahia e provavelmente o Vasco. Então não vai ser essa molezinha do Campeonato Brasileiro esse ano, que não está sendo a molezinha do São Paulo. Então o São Paulo tem que rever. Tem que rever esse planejamento. Não adianta se finaliza a Sul-Americana ou finaliza do Brasil, da Libertadores, que seja o torneio que vier disputar, ou não é nenhum dos dois, e aí não sendo nenhum dos dois, não tem nem culpa para fazer esse Campeonato Brasileiro que fez. Mas todo ano é isso. O São Paulo agora namorando, né, brincando ali com o Z4. Isso não dá mais, entendeu? O elenco não é ruim, mas o elenco falta peças. Não tem goleiro, não tem jogador de velocidades há séculos que não tem essas duas posições principalmente. E aí você tem alguns jogadores que também já estão desgastados com a torcida, e a gente já viu a lista de salários que o Baby apresentou pela torcida, que é altíssimo, e que o Nicola Twin fala sempre. Assim, tudo isso tem que ser revisto, e o Rogério tem razão no sentido de recuperação vai ser passo a passo. Isso se houver uma gestão séria. A verdade é essa. Entendeu? E a gente está falando de gestão Casares, que nada mais é que uma gestão Leco 2.0. Na minha opinião. Até porque ele se aproveita dos bons momentos, né? Como se aproveitou da pré-final da Sul-Americana para conseguir a reeleição. Aí a possibilidade de se reeleger. E que possivelmente vai conseguir. Então, assim, é triste, mas São Paulo está na mão dos conselheiros. Os conselheiros adoram tirar vantagem. Então, essa questão da SAF aí é um sonho muito distante. Agora, o Rogério Ceni também tem que se posicionar, né? Ou bota a cara pra bater, ou fala, não vou ficar. Entendeu? Mas ele tá aí na dele, tá esperando qual vai ser a situação do São Paulo ao fim do Brasileiro. E aí vai sentar conversar e ver qual será o São Paulo de 2023. Mas de momento, péssima rodada no Campeonato Brasileiro. São Paulo mais distante de uma vaga na pré-Libertadores. Então, vamos aguardar a próxima.
Mas a próxima não é nada animadora. Ah, mas o Palmeiras empatou com o Cuiabá, mas foi lá, é outra história. O histórico do São Paulo do Alisson. Ah, mas o São Paulo venceu o Palmeiras no Alisson do Campeonato Brasileiro passado, no qual quase caiu sim, mas o Abel Ferreira colocou o time em reserva. Então é isso, pessoal. Serão semanas aí, um final de ano aí turbulento no São Paulo, não tenha dúvida. Cabe aos jogadores e comissão técnica aí tentarem superar essa situação. Como? Jogando futebol, né? Que no último domingo ficou longe disso. E ainda mais, vamos lembrar só algumas coisinhas desse ano, né? A gente tomou gol de Shiloh, Atlético Goianiense. Tomamos gol de pênalti do Vitor Bueno. E o Vitor Bueno e o Pablo estão na final da Libertadores. E agora teve o pênalti no Tietê. O ano do Ouroso. Não baixasse humilhação, ainda teve mais esses percalços aí que dói, viu? E mostra também que tem alguma coisa errada com a São Paulo instituição, né? O que não tá errado, a única coisa certa se chama a torcida, que é gigante. Que mesmo numa chuva de cair o céu, foi o Morumbi ver aquele jogo horroroso entre São Paulo e Botafogo. Diversos torcedores aí, milhares foram a Córdoba ver aquele jogo horroroso, que era afinal horroroso na Sul-Americana. Então assim, a única coisa que está de parabéns hoje do São Paulo chama a torcida, porque o resto não deu. Esse ano, mais um ano perdido. Então é isso, pessoal. Sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas das novidades, nas notícias do São Paulo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder, esse vídeo, deixa aquele likezão, tá? Saudações de coloridos, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.